Bom, nesse vídeo quero falar aqui então com vocês sobre uma lista de jogadores que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas para o Cruzeiro, tá? Não quer dizer que, por exemplo, tenha contato oficial com esses atletas ou algo nesse sentido, mas que, na minha opinião, poderia ser peças interessantes, ainda mais para funções que o Cruzeiro tem buscado no mercado, né? Que basicamente todas: zagueiro, meio-campista, um volante ali central, um meia, um ponta esquerda, um centroavante. Então vou comentar aqui com vocês nesse vídeo, né, algumas opções e quero saber, né, se você aprovaria ou não essas peças aqui no Cruzeiro. Bom, primeiro aqui, ó, em relação ao zagueiro Lucas Halter, que pertence, né, ao Atlético Paranaense, jogador que teve um preço definido, né, na casa de 20 milhões de reais para o Atlético negociá-lo em definitivo, depois desses um ano e meio muito bem, né, pelo Goiás. Zagueiro de apenas 23 anos, 1,87 m, pode jogar aí pelo lado direito. Nessa temporada, então, 54 jogos pelo Goiás, ainda marcou 6 gols, é um cara muito bem no jogo aéreo e acabou sendo procurado por algumas outras equipes, né, do futebol brasileiro. Enfim, o Atlético aí colocando esse valor bem alto, eu acho que é o que vale mesmo o jogador. Vamos ver, né? Tá nessa reta final de contrato. O Cruzeiro já trouxe o Zé Ivaldo nesse mesmo molde, né? Esperando ficar nesses últimos 6 meses. Eu acho que se o Cruzeiro conseguisse trazer o Lucas Halter, mesmo que fosse, né, para 2025, seria uma excelente opção. Jogador que já jogou pelo clube vários jogos, né? Por exemplo, ali, ó, começou a jogar profissionalmente em 2019, 25 jogos, 2020, 20 partidas, aí ficou 2021, 2022, né? Até o campeonato estadual, com apenas 16 jogos nesse período, antes de ser emprestado para o Goiás. Fez uma excelente Série A, né? Nesse último ano. Eu acho uma peça interessante. É aquela coisa, é um zagueiro que, apesar de ser bem jovem, né? A média de idade do Cruzeiro na zaga é bem baixa mesmo. Mesmo assim, eu acho que se chegasse hoje no Cruzeiro, era um titular incontestável, tá? Acho que uma zaga ali com Lucas Halter e o Zé Ivaldo, ou alguma outra opção pelo lado esquerdo, né, o João Marcelo ali, enfim, vai depender muito do que o Cruzeiro vai fazer. Eu acho que seria uma excelente opção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador, aceitaria, não aceitaria, o que acha desse nome. Tô curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários do primeiro, né, aqui do vídeo. Bom, mais um aqui que eu quero falar com vocês é uma opção então para centroavante, que é um jogador que vai ficar livre no mercado, que é o Josef Martinez, 30 anos de idade, venezuelano então, que estava por último no Inter Miami e, pelo que eu vi aqui, tem contrato com a equipe só até o final dessa temporada de 2023. Jogador então que o Soares vai chegar para o Inter Miami, então ele ficaria no banco e não deve ter essa sua renovação contratual nessa última temporada pelo Inter Miami. 12 gols em 40 jogos, além também de 3 assistências, basicamente o seu melhor ano com a camisa do Inter Miami. O primeiro, né, melhor dizendo, mas um dos melhores anos aí nesses últimos na MLS. Eu lembro quando ele chegou, né, vindo do Atlanta para o Atlanta United, ele era muito bom mesmo. Em 2017, 19 gols em 21 jogos, aí 2018, 35 gols, 2019, 33, 2020 acabou tendo um problema físico e voltou em 2021 com 12 gols em 29 jogos, enfim, acabou caindo um pouco de rendimento, mas de qualquer forma acho um jogador bem interessante, né, em relação a essa opção de centroavante. Eu fico com um pé atrás por ser MLS, que é um nível extremamente abaixo, né, do que é um campeonato brasileiro de Série A, mas está aí pintando no mercado, né, só americano, então não teria essa dificuldade imensa, né, para voltar ao futebol aqui da América do Sul, que ele já jogou no Caracas, né, da própria Venezuela, passou um tempo aí no futebol da Suíça e no Torino, que ele até jogou bons jogos pelo Torino, por lá no futebol europeu, conseguiu ir bem, jogou aí um pouco mais de 85 jogos, marcou nesse período 12 gols, jogava aí como centroavante, meia e ponta esquerda, né? Ele não era um centroavante fixo, o que virou jogando pelo Atlanta United. Acho um bom jogador, acho que se chegasse poderia ser uma alternativa, não sei se é um salário gigante, por exemplo, 1 milhão por mês, não acho que seria esse o caso, e nem um contrato de 3, 4 temporadas, mas de qualquer forma é uma opção que está aí no mercado. Diria que se o Pedro Lourenço for ajudar, né, no Cruzeiro em algumas peças, vários nomes que seriam completamente inviáveis, como o Matheus Pereira, que o Cruzeiro contratou, como o Everton Ribeiro, que o Cruzeiro está tentando contratá-lo. Se não fosse pela ajuda do Pedro Lourenço, seria completamente inviável, né, do Cruzeiro tentar algo nesse sentido. Bom, outro aqui no vídeo, os próximos dois são de opções do futebol argentino, que o primeiro é o meio-campista Rodrigo Garo, acho que é essa a pronúncia, ele que é um meio ofensivo, 25 anos de idade, muito bem pelo Talleres nos últimos 5 anos. Vou deixar aqui para vocês, ó, ele que no caso tem jogado muito bem pela equipe do Talleres, 2 temporadas seguidas e nos últimos 5 também pelo Instituto lá da Argentina, sempre tendo médias muito boas. Nesse ano então marcou 8 gols, 9 assistências, uma participação de gols bem interessantes em 44 jogos. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é o melhor meio-campista, né, do campeonato argentino nesses últimos 5 meses. Ano passado também já teve uma boa participação em gols, 4 gols e 8 passes, ou seja, 12 participações em 37 partidas.
e já foi especulado em alguns times no Brasil. Já vi especulado no Flamengo, no São Paulo, enfim, teria um valor de mercado hoje na casa dos 20 a 22 milhões de reais, 25 anos, né? Então não seria um valor muito mais alto do que isso, seria um investimento aí hoje para a realidade do Cruzeiro viável, mas bem alto, né? Até porque a maior contratação em si foi tanto do Arthur Gomes e do Wesley, né? 16, 15 milhões de reais. Então seria um salto mais alto, pelo que eu estou vendo da movimentação do Cruzeiro também no mercado. Tem estudado mais peças, né, para chegar de graça, não acho que seja uma opção ruim não, de empréstimo e tudo mais. Só que eu não sei se o Cruzeiro vai fazer um investimento tão alto nesse ano, né? 25 milhões de reais no jogador. Porém, aparece aí como uma alternativa, já que o intuito desse vídeo aqui é como um especial de Natal, né? Uma opção que eu traria para o Cruzeiro. Eu acho que o Rodrigo Garo tem muito a agregar sim, né? Dessa forma, como meio campista. Pelo Tadieres, então, desde quando ele foi contratado, 91 jogos, marcou 12 gols e 19 assistências. Números bem bacanas mesmo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse atleta? Aceitaria? Não aceitaria? Estou curioso para saber. Para terminar aqui, tem uma opção tanto de ponta esquerda quanto de meia, que é o Tomás Koneshi, acho que é isso a pronúncia do argentino, que tem 25 anos de idade também e tem se destacado pelo Godoy Cruz nessa última temporada, tá? Ele joga aí então tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, agora eu deixo o mapa de movimentação, e ele pelo Godoy Cruz nesse ano tem 41 jogos, 9 gols e também 3 assistências. Vale destacar o seguinte, que é também a sua primeira temporada como jogador, né, do Godoy Cruz, clube que ficou então uma boa posição no campeonato, pelo que eu estou vendo que está em 7º nesse momento, e anteriormente a isso jogava no Almagro, que é um clube da 2ª divisão, até chegar aí nesse estágio da equipe lá em Buenos Aires, o clube aí que tem parceria com o Grêmio e tudo mais. Enfim, ele ano passado pelo Almagro, 37 jogos e 4 gols, jogador que é revelado na base do São Lourenço, tá? Ele começa aí do São Lourenço, vou deixar aqui para vocês, não conseguiu jogar com muita frequência, 7, 6 jogos pela equipe, aí depois foi para a MLS, ficou lá no Portland e também foi isso, né? Na equipe tanto no principal quanto no reservas, que é como se fosse um time B. Por lá não conseguiu jogar com muita frequência, voltou para o Deportivo Maldonado do Uruguai, 2021, 25 jogos, 1 gol, ano passado pelo Almagro e esse ano muito bem, né? Realmente pela equipe do Godoy Cruz. Tem contrato até dezembro de 2025, no caso tem um valor de mercado também próximo da casa dos 8 milhões e 800 mil reais. Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês nessa última edição do Campeonato Argentino. Teve uma nota média boa pelo site SofaScore, 7.17, muito bom mesmo, um dos melhores pontas esquerdas até aqui da Liga Argentina, jogou mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Na Liga, 15 jogos, 15 como titular, 3 gols e uma assistência. Pegando os números então de agosto para cá, né? Agosto a dezembro, o último jogo dele foi no dia 9 de dezembro, quando teve essa pausa. Então assim, acho um jogador interessante, acho que se chegasse poderia ser uma boa opção. O Cruzeiro que tem ficado de olho no mercado sul-americano, né? Para contratar algumas peças, por exemplo, do mercado principalmente argentino e uruguaio, né? Que o Cruzeiro demonstrou mais interesse, que eu acho sim, que tem boas peças. Até esperava que chegaria mais opções nessa temporada em janeiro ou depois ali no meio do ano em julho, que o Cruzeiro já vinha monitorando. Não foi o que aconteceu, mas para o ano que vem eu espero sim algo nesse sentido, e obviamente, né, com algumas contratações, igual eu falei anteriormente, do Pedro Lourenço, que tem sido importante, né, nos últimos 10 anos aí do Cruzeiro, e em relação também a contratações para o ano que vem, certamente ele vai ajudar. Tem essas especulações do Everton Ribeiro, do Gabriel Veron, que eu vou deixar aqui na tela final para vocês, onde eu falo exclusivamente sobre isso no vídeo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, boas festas de fim de ano para vocês.